Olá, eu sou o professor Milton, da FAETEC, e dando continuidade aos nossos estudos relacionados às funções que trabalham com banco de dados, aquelas funções que iniciam com a sigla BD, vamos a mais uma agora, a função dbContará, que tem uma leve diferença do último que vimos, que foi o dbContar. Vamos então ao conceito. Esta função é utilizada para contar todas as células ou conjunto em uma tabela ou dados em uma coluna não vazias em uma coluna de uma lista ou banco de dados que considerem as condições do teste comparativo ou critério de pesquisa. A sintaxe da utilização é a mesma do dbContar. Vejamos novamente e revisando. dbContar, abre parênteses, a extensão do banco de dados, ponto e vírgula, o campo que você vai utilizar como sendo elemento de contagem, que seria, no caso, uma determinada coluna. Então, se for a primeira coluna, número 1, se for a segunda coluna, número 2, e assim sucessivamente. E por último, o critério. Tá ok? Então, vamos então dissecar cada elemento desse que compõe, tá, os critérios da função. Banco de dados é o intervalo de células que constitui a lista ou banco de dados, como já tinha falado. Um banco de dados é uma lista de dados relacionadas na qual linhas de informações relacionadas são registros. Isso então já está fazendo o conceito de que banco de dados tem registros em seu conteúdo e cada coluna representaria os campos que compõem o conjunto registral da informação. Campo indica a coluna que será usada na função, é aquela utilizada para fazer o cálculo de contagem. E por último, critério, que é o intervalo de célula que contém as condições específicas. Você pode usar qualquer intervalo para o argumento de critério e você utilizará da mesma forma como eu ensinei o comando contar. Muito bem, visto isso, vamos dar continuidade. Aqui nós temos um exemplo de como usar, bem parecido com aquele que eu utilizei no bdContar, tá? Mesmo conjunto de critério. Então vai ser bem fácil de nós utilizarmos. Agora vamos até a nossa planilha 2, onde eu tenho uma tabela, um conjunto de dados na planilha para exemplificarmos a utilização. Uma observação importantíssima. Qual a diferença entre o bdContar e o bdContará, que é isso que nós estamos vendo agora? Real diferença entre bdContar e bdContará, a diferença está em dbContar contar somente números, enquanto que dbContará consiste em contar valores, que nesse caso inclui também os alfanuméricos. Positivo? Muito bem. Então vamos dar continuidade. Muito bem. Aqui eu vou apagar e sempre como eu faço, eu apago para poder incluir a função e assim dar condições a qualquer um revisar, porque nós já vimos várias funções de banco de dados. Seleciono o local que eu quero a resposta, pressiono a tecla igual, avisando ao Excel que nesta célula eu estou introduzindo uma função, digito a função propriamente dita, abro parênteses e digito os dados. Aqui está indicando o que eu devo fazer, banco de dados. Então aqui vou selecionar a nossa base de dados da planilha. Ponto e vírgula, para separar os argumentos, e aqui eu vou inserir o segundo argumento, que é o campo que eu quero que conte. No caso aqui eu quero que conte o nome dos funcionários, tá ok? Então é a coluna C, que seria a coluna 3, tá? Então eu vou aqui, ó, colocar 3, ponto e vírgula, e agora eu vou usar a área do critério, que será essa aqui, ó. Positivo, terminado tudo, fecho parênteses, vou aqui
Feito isso, perdão, ainda não fiz corretamente. Muito bem. Fecha parênteses. Está aí a resposta. Ele está contando todos, tá, que estão presentes, tá, na nossa célula aqui, no nosso conjunto de dados. Positivo? Então eu posso entrar aqui com um critério, por exemplo, e ele vai me retornar os valores referentes, ou ainda eu posso criar critérios múltiplos, onde eu posso colocar a idade, maior que 20, por exemplo, e ele me trará a resposta, ok? Então olha só, vou botar aqui, como nós temos dois contábeis aqui, vou botar menor, mudar aqui para menor igual a 24. Só para mudar aqui, vocês verem que está funcionando corretamente nossa função. Bem rápido e fácil, porque nós já estamos na quinta função de banco de dados, né? São as funções que têm como prefixo BD, que lembra base de dados. Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe a todos.